Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de um filme que já lançou faz algum tempo. Era um filme que eu tinha uma expectativa alta, bastante gente que gosta de cinema tinha bastante expectativas e que depois que lançou gerou muita discussão, muito debate por causa de certas abordagens do diretor. A gente vai conversar um pouco sobre isso, eu vou dar minha opinião a respeito do filme, mas antes inscreva-se no canal se por acaso você for novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo e agora sim vamos para o que interessa, roda a vinheta. Disnéfilos viu Napoleão, novo filme dirigido pelo Ridley Scott, protagonizado pelo Joaquin Phoenix. Quando foi anunciado que o Ridley Scott faria um filme de Napoleão Bonaparte e que o Joaquin Phoenix seria o protagonista do filme, eu confesso para vocês que as minhas expectativas subiram bastante. Porque eu gosto bastante do trabalho do Ridley Scott e porque eu também gosto bastante do trabalho do Joaquin Phoenix. Na época, né, ficou ali, o Napoleão ele teve ali... Ele foi jovem por um tempo, e o filme aborda um pouco da juventude do Napoleão, e eu até imaginei durante um momento que o fato do Joaquin Phoenix ser um ator velho iria me incomodar, mas isso nem foi um problema para mim, né? O meu problema com a atuação do Joaquin Phoenix e com o filme são outros problemas. Mas ainda assim, as minhas expectativas eram altas por causa desses dois nomes e principalmente também por causa da Vanessa Kirby também envolvida no projeto. Por mais que o Ridley Scott seja um diretor inconstante, ele é um diretor que quando acerta, acerta bem. Ele tem os seus erros, por exemplo, eu não desgosto de Kazaguchi, mas eu não acho um grande filme, tô falando dos mais recentes, né? Dos dois últimos Aliens que ele fez, um ele acertou, o outro não, mas ele também acertou bastante, com força, em O Último Duelo. É um dos meus filmes favoritos de 2021, se eu não me engano, e um dos trabalhos que eu mais gosto do Ridley Scott. É um filme recente, né? Um filme medieval também. Então, o acerto dele em O Último Duelo era um dos motivos que me fazia ficar bem esperançoso para que o Ridley Scott iria fazer aqui em Napoleão, porque é uma área onde ele sabe trabalhar. Inclusive, ele está dirigindo Gladiador 2, e eu tô empolgado para Gladiador 2 porque eu sei que ele sabe trabalhar com esse tipo de filme, com esse tipo de narrativa, né? E não dá para dizer que nesse aspecto o Ridley Scott erra, né? Só que também não dá para dizer que ele acerta tão bem assim. Uma das coisas que eu mais gosto em O Último Duelo é a maneira como aquele filme é fidedigno com o que se imagina de como foi a história na época, né? E no quesito construção de cenários, figurinos, maquiagens e também nas cenas de ação dirigidas pelo Ridley Scott, o filme é impecável, espetacular. Eu adoro O Último Duelo. Tem crítica antiga aqui do canal, se eu não me engano. Eu acho que vou até deixar no card. Agora, no caso de Napoleão, eu me senti bem incomodado com alguns aspectos. O figurino é espetacular, espetacular. As maquiagens são espetaculares. Até os cenários são são espetaculares também. O meu problema tá com a fotografia do filme, que é um problema aqui, né? Em comparação, tô comparando com O Último Duelo, porque é um filme recente do mesmo diretor. No Último Duelo você tinha uma escolha visual bem fria, vamos dizer assim, porque era um filme de drama, era um filme que abordava uma história controversa, polêmica, né, dramática, triste. É o mesmo caso aqui em Napoleão. Napoleão nem tanto, mas é um filme, é até um filme de romance. Ele poderia ter até uma fotografia com uma paleta de cores mais viva, digamos assim. Mas a escolha do diretor foi por uma paleta de cores bem fria também, bem puxada para o azul, né, com cores bem desaturadas, né, às vezes até bem cinza. E por mais que em determinados momentos essa fotografia se justifique, em outros fica uma escolha visual bem estranha. Vamos lá, tem uma cena de uma das batalhas do filme, aonde você nota que claramente a batalha foi filmada de dia, porque você tem as sombras dos personagens, dos atores, dos cavalos, das armas, de tudo no chão. Você vê sombra, e aquela sombra bem dura, porque é a sombra de um sol forte, né? Só que depois o filme passou em pós-produção e colocaram como se aquele ambiente estivesse nublado e com uma... como é que fala? Quando é neblina, não é neblina, mas é como se fosse o que seria fog em inglês, né? É como se fosse uma neblina bem forte, bem carregada, sabe? E um ambiente nublado com uma neblina carregada daquela não deixaria sombras tão duras no chão, e isso incomoda e tira a imersão de
toda a cena, entendeu? Porque a batalha é bem dirigida, a batalha é bem realizada, né? O Ridley Scott sabe fazer isso, a gente tem cenas bem viscerais, cenas bem explícitas de morte, de gente decapitada, cavalo caindo no chão, bombas estourando. As batalhas são muito bem dirigidas, são muito bonitas visualmente. O problema é que tem esses erros, né? Tem batalha que é linda, só que ela é extremamente cinza, extremamente escura. Tem batalha que é linda, mas ela tá com aquele filtro azul estranho que você nota que não era pra estar nublado, mas tá nublado. Então esse tipo de coisa incomoda, sabe? A escolha visual do filme é um grande problema e destrói boa parte do que seriam os acertos do filme, que é o que eu repito, são as batalhas, as cenas de luta, né, esse tipo de coisa. Até porque narrativamente Napoleão é um filme bem problemático, né? Uma das coisas que muita gente já falou e é verdade, já foi anunciado que o filme vai ter uma versão maior de 4 horas, então essa aqui seria a versão reduzida, e é nítido que o filme é picotado, né? Parece que tá faltando coisa, sabe? Não é como se a história progredisse de maneira gradual e você acompanhasse os acontecimentos de maneira satisfatória. Você tem ali basicamente flashes, momentos que aconteceram, mas sem uma progressão natural, sem uma coisa que leve a outra de maneira orgânica. É muito truncado, é muito saltado, sabe? Tá faltando pedaço no filme. E eu não sei se esse é o motivo para o que eu vou falar agora, ou se o filme de 4 horas também tem esse problema, mas é fato que esse filme não tem arco, esse filme não tem desenvolvimento, esse filme não tem profundidade, sabe? Me incomodou muito o fato desse filme aqui se propor como um filme de romance, mas ele não conseguir trabalhar bem o romance, porque você nunca consegue entender se o Napoleão, o Napoleão, na teoria, ele é apaixonado pela Josefina, mas o filme não consegue transparecer isso pra gente, sabe? A gente não consegue sentir, de fato, o Napoleão é apaixonado pela Josefina, a Josefina é apaixonada pelo Napoleão. Eu não sei. Pelo que eu vi no filme, definitivamente eu não sei. Não dá pra entender a relação dos dois. Porque o filme não desenvolve profundamente. É só cena de sexo, cena brigando, cena disso, cena daquilo, conversa. Mas não existe profundidade, não existe desenvolvimento. Você não se sente dentro daquela relação, você não consegue se aprofundar no íntimo daquela relação. E esse é um grande problema. Estamos falando de um filme de 2h30 que vai ter uma versão de 4 horas. E em 2h30 eles não conseguiram desenvolver um romance. E Napoleão, por mais que seja um filme de guerra, um filme histórico, é um romance. E não funciona, definitivamente não funciona. O Napoleão Bonaparte não evolui em nada, você não conhece o personagem, você não se aprofunda, não existe um estudo de personagem, ele não evolui de um ponto A para um ponto B, ele não sai, ele era assim, ele melhorou para isso, ele foi disso ou piorou, sabe? Mas não existe evolução, não existe arco, não existe nada. É só o mesmo personagem do começo ao fim. E até algumas características que a gente conhece do Napoleão como personagem, a gente não vê muito bem, sei lá, o Napoleão estrategista, o Napoleão amado pelos franceses. Não existe isso no filme, sabe? Se existe, são em cenas jogadas que não comunicam de verdade quem era Napoleão Bonaparte. Aí eu te pergunto, eu vou falar novamente, é um filme de 2h30, teremos um filme de 4 horas, não sei no de 4 horas, talvez melhor, mas no de 2h30 você não consegue saber quem é Napoleão Bonaparte. No mesmo dia que eu assisti Napoleão, eu assisti O Sequestro do Voo 375. Um filme não tem 2 horas, não sei, se eu não me engano, não chega a ter 2 horas. Em menos de 2 horas, com um recorte super limitado da vida de um personagem, que é o piloto, por exemplo. Eu conheço mais do piloto do Sequestro do Voo 375 do que do Napoleão Bonaparte, um filme de 2h30 com o recorte da vida inteira dele. Esse é o problema do filme, sabe? O filme não aprofunda em questões políticas, o filme não desenvolve as relações que motivaram certas guerras, certas batalhas. É tudo muito raso, é tudo muito superficial. Parece que você está vendo uma sucessão de guerras e melhores momentos de uma relação conturbada de um casal que talvez se ame. Agora, você entender se o casal se ama ou não, o desejo do Napoleão de ter um filho, por quê, e se aprofundar nesse desejo, as estratégias, como Napoleão era estrategista na guerra, como ele conquistou os franceses e o exército, como ele venceu, como era... Não existe. Isso não existe em Napoleão. Você tem guerras bonitas, você tem cenas de guerras bem feitas, e disso não dá pra falar mal do filme, porque definitivamente ele é muito bom nesse quesito. Eu também não tô querendo
dizer que o filme é ruim narrativamente, porque ele tem os seus acertos ali, ele tem os seus aspectos que ele funciona. O problema é que, para o que o filme prometia... Gente, estamos falando de talvez um dos personagens mais interessantes da história, né, do mundo, da história moderna. A gente tem um personagem excepcional, e o Ridley Scott conseguiu tornar Napoleão Bonaparte desinteressante. Isso é muito frustrante. Não estou querendo dizer que o filme é ruim, novamente eu digo, mas é muito frustrante, porque era para esse filme ser espetacular, era para esse filme ser divertido, era para esse filme ser instigante, e esse filme é um saco, esse filme é um tédio, e esse filme é raso, igual uma bacia. Definitivamente é uma decepção. Não é um filme ruim, eu reforço. É um filme que tem os seus acertos, principalmente no que o Ridley Scott sabe fazer, que é dirigir cena de ação, que é criar momentos viscerais, momentos belos, na parte brutal do belo, que eu tô querendo dizer. Mas, narrativamente, o filme é uma decepção. Eu espero que na versão de 4 horas ele melhore. Eu não gostei... Na verdade, não é que eu não gostei, sabe? Eu gostei de Napoleão, mas eu me encheu o saco. É um filme entediante, cansativo pra caramba. Pra Napoleão eu dou nota 6. E eu quero saber a sua opinião aí. Você já assistiu Napoleão? Não assistiu ainda? O que você acha, né? O filme estava cotado para disputar Oscar, mas eu acho que depois das reações que o filme teve, não vai ter mais tanta força na categoria principal. Talvez nas categorias técnicas o filme tenha um pouco mais de força, porque tecnicamente é um filme muito bem realizado, como eu já mencionei durante o vídeo, beleza? E é isso. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Te convido também a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ter um contato um pouco mais próximo comigo, tá bom? É isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e falou!